Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu trago um vídeo, um bate-papo. A ideia é abrir o diálogo, então deixem aqui as opiniões de vocês ou de repente outras experiências. Eu quero conversar com vocês, mas a ideia é que a gente possa se aproximar. Então eu vou hoje, na verdade, relatar aqui uma coisa que aconteceu comigo e coisas que eu pensei, e a ideia é que vocês participem. Eu já estava querendo trazer vídeos assim, mais conversa, bate-papo, uma coisa mais próxima, e eu tinha mais ou menos os temas que eu queria falar e tal, e o vídeo de hoje não era para ser sobre esse tema. Só que essa semana aconteceu uma coisa que eu fiquei irritada, fiquei com raiva e tal, e aí eu falei, gente, eu tenho que falar sobre isso, né? Aí eu falei, mas essa semana já tem outro tema. Aí eu, não, pera, aconteceu agora, né? Vamos abordar. Então, contextualizando, né? Eu fiz uma viagem, voltei, eu ainda não estava adaptada ao fuso horário e por conta disso eu estava acordando muito cedo e indo dormir muito cedo também, o que para mim estava sendo ótimo. Porque eu ficava mais produtiva, eu sou mais do dia do que da noite. Eu sei que tem gente que funciona melhor à noite, né? Eu sou mais do dia. Aliás, conta aí como é que você funciona. E aí, mas aí nessa semana, esse dia eu acordei mais tarde, acordei tipo 9 da manhã, só que eu acordei às 9, né? Então até eu levantar da cama, enfim, fui começar meu dia às 10 da manhã. Aí fui começar meu dia, não fui pra academia nesse dia, comecei a resolver umas coisas assim da família, tipo, ajuda minha mãe aqui, ajuda minha avó ali. Eu não gravei, não editei, isso na parte da manhã, né? Fiquei arrumando umas coisas, só que nada que eu visse o produto final. Tipo, arrumei meu quarto e ele tá todo organizado. Sei lá, fui ao mercado e trouxe as compras. Nada que eu visse o resultado, né? Então, auxiliei minha mãe, auxiliei minha avó, dei uma ajeitada no meu quarto, mas não arrumei como eu precisava. Então, não fiz nada de manhã e saí. Aí, tava dirigindo, tinha umas coisas para resolver na rua, e aí começou a chegar mensagem no meu celular. Mensagem de trabalho, mensagem, umas coisas mais burocráticas que eu tenho que fazer, tinha uns documentos para assinar, contrato para revisar, enfim, umas coisas assim, não relacionadas ao canal, tá? E aí, meu celular apitando e tal, eu tava dirigindo, então... Enfim, só que nisso eu já encostei numa farmácia, que eu tinha que passar na farmácia. Desci na farmácia, comprei o que eu tinha que comprar, vi o celular e aí tava cheia de mensagem. E eu comecei a responder, eu tinha que mandar cópia de um documento, enfim, umas coisas assim. Aí eu comecei a mexer no meu celular e responder as mensagens, só que aí as pessoas, era mais de uma pessoa, as pessoas que estavam me mandando mensagem, depois que eu respondi, elas responderam de volta, né? E começaram muitas solicitações. Eu preciso que me mande isso agora. É importante que faça isso agora. E aí eu fui ficando muito irritada. Só que aí eu tava dirigindo, né? Eu deixo o celular que eu fico vendo o Waze, então ele fica a telinha, eu fico vendo. E aí baixando um monte de mensagem e não sei o quê. E aquilo foi me dando uma certa ansiedade, uma irritação. Aí eu já não podia responder porque eu tava dirigindo, mas eu tava irritada porque eu tinha que responder. Tava me sentindo pressionada porque não parava de chegar a mensagem. Enfim, fui ficando irritada. Aí eu parei e a minha vontade era descontar nas pessoas que estavam me mandando mensagem. Tipo, para de mandar mensagem, eu tô dirigindo. Ou, agora não dá pra falar, eu não consigo falar com você na hora que você precisa, né? Ou na hora que você quer, tipo, deixou pra última hora e aí agora vem me cobrar com pressa, né? Enfim, essa era a minha vontade. Mas eu estava dirigindo, eu respirei fundo. Só que é muito difícil eu ficar irritada, tá? Não é meu padrão. Tem gente que se irrita com mais facilidade. Cheguei em casa, minha mãe pedindo coisa, minha avó pedindo coisa, eu fui ficando mais irritada. E eu já queria dar uma resposta atravessada, né? Aí eu percebi que eu tava irritada, meio aquela sensação de mau humor, que nem a gente se aguenta. Aí eu parei, pensei, gente, por que eu tô assim, brava, irritada? O que tá pegando, né? Como não é o meu padrão, quando eu tenho alguma coisa assim, eu fico, acende uma lâmpada assim, sabe? Tem alguma coisa errada. Aí eu me dei conta o seguinte, quando a gente tem raiva, normalmente a gente tenta jogar pro outro, culpar, né? A gente precisa achar um culpado e a gente descarrega naquela pessoa a nossa raiva.
E era isso que eu tava querendo fazer, tanto com a menina que tava me mandando mensagem, quanto com a minha mãe e minha avó me pedindo coisa. Era o que eu tinha vontade de fazer. Tipo, agora eu estou irritada que tá o barulho do helicóptero atrapalhando meu vídeo. Eu vou fazer o quê? Vou dizer pra eles não andarem de helicóptero enquanto eu estou gravando o vídeo? Então, o que fazer? Eu estava, então, como? Sentindo raiva das pessoas, dos outros, né? Do mundo. Chega uma hora que a gente sente raiva de qualquer pessoa. E aí a pessoa respira, você fica irritada. E às vezes a gente acaba descontando em quem não tem nada a ver, né? Mas aí eu me dei conta do seguinte. Eu não posso esperar que a outra pessoa não solicite nada. Então, eu não posso esperar que a minha mãe, precisando de uma ajuda, não me peça ajuda. Eu não posso esperar que a moça que estava lá me pedindo a cópia dos documentos, não sei o quê, que ela não mandasse mensagem naquela hora, ou que ela aguardasse, assim, por livre e espontânea vontade, sabe? Ah, não, vamos esperar até o fim do dia, a Laura. Não, eu não posso esperar que o outro faça as coisas para que eu fique confortável, né? Então, aí o que eu fiz? Eu puxei a responsabilidade para mim. Falei, pera, eu que devia ter dito para ela, olha só, na hora que eu tava na farmácia, olha só, eu agora vou dirigir, eu não consigo ver isso. A hora que eu chegar em casa eu vejo, né? Eu devia ter feito isso. Só que eu fui querendo responder, né? E aí, pronto, aí a hora que eu respondi, ela mandou um monte de mensagem, e aí eu tava dirigindo, as mensagens descendo e não tinha como responder, enfim. Outra coisa, eu podia ter dito, olha só, quando você precisar de alguma coisa, assim, que você tem um prazo, por favor, me avise antes. Porque eu nem sempre vou conseguir responder na hora. Ou nem sempre eu tô em casa para assinar o contrato, não sei o quê, na hora, né? Então, se for algo que você tem um prazo, por favor, me avise antes. A verdade a gente não consegue, aquela velha, é um clichê, né? A gente não consegue mudar a atitude do outro. Mas mudando a nossa atitude, consequentemente o outro vai mudar. Então, eu dizendo, olha, agora eu vou dirigir, eu não vou conseguir te responder e não responder, ela vai entender que da próxima vez ela vai ter que me pedir antes, porque eu talvez não esteja disponível naquele momento, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Vão acontecer coisas na nossa vida que vão nos tirar da nossa zona de conforto ou do nosso planejamento, né? Na verdade, a raiva veio de uma frustração. E isso é uma coisa, um mecanismo que se repete na nossa vida, né? Então, eu tinha um planejamento que era de acordar cedo, de ir pra academia, de arrumar, não sei o quê, e eu não consegui. Isso me gerou frustração, né? E aí, frustrada e já com a sensação de tempo perdido, porque amanhã já foi embora, eu já tava, assim, no ponto de descontar nas pessoas, né? E aí, nem sempre a coisa que tá te irritando é o causador da tua irritação de forma geral. Não adianta eu ficar reclamando ou eu... porque eu poderia, né? A pessoa folgada, em cima da hora, e fica me cobrando prazo. Mas isso não vai resolver. Isso não vai resolver. Então, calma, puxa a responsabilidade, coloca limite, né? Mantém a educação, enfim. Provavelmente, se eu ficasse só reclamando, né? Bufando, irritada no trânsito, porque aí eu tava dirigindo, aí a gente se irrita no trânsito, qualquer coisa, né? Eu não ia mudar a situação. Daqui a 2 semanas ela ia me mandar uma mensagem em cima da hora, tudo ia se repetir. Então, aí eu entendi, me acalmei, respirei. A hora que eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem. Olha só, eu tava dirigindo, eu não tinha como responder. Por favor, eu vou te pedir, quando tiver uma coisa assim, me peça com antecedência, que aí eu consigo, né, enviar dentro do prazo, sem correria e não sei o quê. A mesma coisa eu podia ter dito pra minha mãe e pra minha avó. Olha só, agora eu não vou poder ajudar vocês. Agora eu preciso, ou eu quero fazer outra coisa, né? Porque às vezes a gente também não precisa, a gente quer fazer outra coisa. Ou seja, quando eu mudo o meu comportamento, a minha atitude, eu vou mudar a situação de forma geral. E, consequentemente, com as pessoas com as quais eu me relaciono. E se foi uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente, era só mensagem e tal... Mas isso pode acontecer com uma amiga, com um amigo, com um namorado, com um pai, com mãe. Então, por isso que é tão importante a gente tomar consciência do que está irritando, da onde vem a irritação,
se teve alguma frustração, o que te gerou a frustração. Respira fundo para digerir as coisas e mudar a situação e o comportamento. É claro, gente, eu preciso falar isso, é muito importante. Todos os sentimentos são válidos e são importantes, cada um tem a sua importância, né? A raiva, a irritabilidade também tem a sua importância. Até para você colocar limite, para você, como um método de defesa, inclusive, né? Então, em algum lugar tem sua importância. O que não pode é tomar conta, né? E atrapalhar a tua vida. Então, assim, coisas que eu acho que podem ajudar e que me ajudam, né? Eu normalmente, quando eu tô assim, mal-humorada, irritada, eu preciso, normalmente eu tô cansada e aí eu preciso tirar uma sonequinha. Mas nem sempre é possível e nem sempre é porque eu tô cansada. Então, às vezes eu saio pra dar uma volta de carro, pra espairecer, escutar música. Às vezes eu assisto um vídeo, alguma coisa que me distraia e que tire o meu foco daquela situação para distrair realmente. Enfim, tem alguns mecanismos. Às vezes você não tem esse tempo. Às vezes o tempo que você tem é respirar fundo e contar até 10. Às vezes é sair daquele ambiente e tomar um café. Alguma coisa para se acalmar antes de fazer qualquer coisa e enfiar os pés pelas mãos, né? Eu lembro quando eu namorava, que eu tava num namoro bem ruim, assim, e às vezes eu queria brigar e xingar e não sei o que, tava muito irritada, e eu assistia os vídeos pra me distrair, né? E aí, quando eu terminava, eu já não precisava mais brigar. Enfim, gente, a situação em si é corriqueira, né? Era uma coisa, um negócio que eu tinha que assinar, mais o trânsito, estar dirigindo, a pressa, né? A ansiedade que me gerou, mas eu também não posso culpar o outro pela ansiedade que é gerada em mim, né? Eu preciso falar, opa, então o que eu vou fazer para não ter essa ansiedade? Eu vou não responder? O que eu vou fazer, né? Eu queria compartilhar mais para levantar essa questão de irritabilidade, raiva, frustração, enfim, e abrir o diálogo. Então, se você quiser comentar, se você quiser relatar alguma coisa que aconteceu com você, compartilhar, e que a gente possa conversar aqui nos comentários, tanto vocês comigo, quanto entre vocês também. A ideia é aproximar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Você pode mandar para alguém que se irrita com facilidade ou que ainda não está sabendo lidar com as emoções. Mais uma vez, não que eu saiba e que eu tô aqui para dar aula. Não, eu tô aprendendo diariamente. Mas eu acho que compartilhando e conversando talvez fique mais fácil para todos nós. Por isso que eu trouxe esse vídeo, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima.